Boa tarde para Portugal e bom dia para o Brasil. O meu nome é Andréia e nós tivemos um webinar já em janeiro com respeito às estufas de vácuo e hoje nós teremos o webinar sobre as nossas incubadoras de CO2 e a minha colega Amanda, que está no Brasil, vai me acompanhar nesse webinar respondendo aos chats que vocês forem enviando para a gente em português. Eu espero que todos estejam relativamente curiosos com respeito à apresentação de hoje. É basicamente uma geral sobre nossas incubadoras de CO2, onde a gente vai explicar um pouco as certas diferenças que são importantes para entender quando fazer as diversas recomendações aos clientes. E vale a pena também aqui, de novo, entonar o fato que a Memert sempre, desde a sua fundação, se enfocou muito na produção de equipamento de médico, como esterilizadores, a incubadora de CO2, são tudo na faixa de dispositivos médicos. E o que vocês estão vendo ao meu lado é praticamente a linha de incubadoras de CO2 da última geração. E nós iremos agora, passo a passo, explicar como elas funcionam. Quando eu havia mencionado sobre as estufas de vácuo, a gente também havia comentado sobre os parâmetros de uma estufa de vácuo. E os parâmetros de uma estufa de vácuo, por exemplo, é completamente nocivo a organismos. E a incubadora de CO2 é completamente o contrário. Ela basicamente é responsável em criar um ambiente que seja perfeito para culturas celulares. Nós vamos começar com um vídeo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando agora. Jemand schreibt schon was ist denn los? Bin ich aus oder hört man? Então, nós vimos agora um videozinho mostrando basicamente o que vai crescer numa incubadora de CO2, tecidos celulares de mamíferos, também tecidos celulares de plantas, como também micro-organismos anaeróbicos. O que significa anaeróbico? Significa micro-organismos, bactérias, por exemplo, que só conseguem basicamente se multiplicar e crescer em colônias sem a presença de oxigênio, então anaeróbico. E o que faz uma incubadora de CO2 especial, ou importante para esse tipo de aplicação, são 3 parâmetros super importantes. Uma boa distribuição de temperatura. 2, a umidade relativa. E 3, a concentração de CO2. São 3 fatores importantes para um crescimento de células ideal. E nós vamos agora, passo a passo, conhecer esses parâmetros e ver os paralelos com as características das nossas incubadoras, aonde nós fazemos que esse ambiente interno seja perfeito para crescimento de células. O primeiro ponto é basicamente a concentração, a consistência de temperatura em toda e a estabilidade de temperatura em toda a câmara. Nós, seres humanos, temos uma temperatura corporal de 37 graus. É o que as nossas células estão, por exemplo, acostumadas. É basicamente também o que temos que simular nas incubadoras de CO2, essa temperatura constante de 37 graus. Nossas incubadoras de CO2 têm a vantagem de ter aquecimento em todos os 6 lados, nas paredes, como também nas portas,
principalmente também nas vedações e na porta de vidro, que são as partes fracas, onde é possível ter pontos frios que causam, então, condensação indesejada. Isso é um ponto muito importante para vários pesquisadores e cientistas não encontrar condensações indesejadas, porque são também esses pontos onde contaminação, o risco de contaminação dos tecidos que estão crescendo nessa câmara interna, de serem contaminados por micro-organismos que estão sendo oportunistas e criando também sua própria colônia num ponto de condensação. A obtenção, por exemplo, de garantia rápida de umidade relativa, bem como também de evitar essa condensação descontrolada que eu havia mencionado, com uma boa distribuição de temperatura, é possível também criar rapidamente um certo nível de umidade. E isso é importante para a cultura celular de não secar. Senão, sem a umidade, há o risco das culturas celulares, então, ressecar. Então, é importante ter, basicamente, uma certa porcentagem de umidade relativa no ambiente da câmara interna para que isso não aconteça. A umidade óptima é acima de 80% de umidade relativa. Kannst du eine Folie für mich zurückgehen? Eu fui um pouquinho rápida demais. O terceiro parâmetro, que é super importante também para o cultivo de celular, é basicamente a concentração, o valor do pH. E o valor do pH, por exemplo, para células mamíferas ou de humanos, é entre 7,2 e 7,4. Isso é importante manter, porque qualquer oscilação no pH já pode ameaçar a sobrevivência de uma cultura celular. Então, o CO2 na câmara interna do equipamento é importante porque esse CO2 é basicamente absorvido pelo tampão que normalmente é adicionado ao meio nutricional dessa cultura celular. É sempre importante ter os nutrientes que sejam suficientes para o crescimento celular do início ao fim e para poder estender a vida útil desse nutriente, normalmente se adiciona também um tampão. No nosso corpo é normalmente o carbonato de hidrogênio e também é usado também no tampão. E esse tampão de carbonato de hidrogênio normalmente absorve o nível de CO2 que é regulado na câmara interna. Cada tampão tem o seu nível de CO2 adequado. E isso está praticamente nas instruções de um tampão, e o investigador deve, então, naturalmente, ler essas instruções para poder ajustar o nível de CO2 na câmara interna, para maximizar, basicamente, a absorção de CO2 e, dessa forma, prolongar a vida útil do meio nutricional do cultivo celular, para que ele não tenha que interromper esse crescimento no meio. Isso nunca é realmente bom e nenhum investigador gosta disso. Agora é possível, nessa folha, ver os quatro tamanhos diferentes de incubadoras de CO2. Vocês estão provavelmente percebendo que a gente está sempre se referindo a ICO 50, ICO 50 MED, e a mesma coisa com os outros tamanhos. Esse tema eu vou explicar a vocês nas próximas folhas qual é a diferença entre os dois. Mas, basicamente, ambas as versões têm a mesma faixa de ajuste de temperatura de CO2. Em caso de ter também a opção de regular O2, é de 1% a 20%, o mesmo tipo de temperatura, uniformidade de temperatura e variação. Então, nesse ponto, são todas tem as mesmas versões. E agora eu vou... Welchen bin ich jetzt? E agora eu vou mostrar para vocês algumas características que eu já havia descrito para vocês
As incubadoras de CO2 são da última geração. Aqui nós temos essa indicando 36,2 graus, 14,5% de umidade, porque nós não temos aqui o recipiente conectado à incubadora. Nós temos aqui a possibilidade, já estava para mostrar para vocês, se nós formos nessa máscara, nessa área, é possível já escolher, por exemplo, o programa de esterilização do equipamento, tá? Aqui nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, uma pequena geral sobre a área interna do equipamento. E essas portas são uma opção adicional, não é o padrão. São as portas onde é possível pedir as partições para evitar que toda a atmosfera da câmara interna simplesmente saia completamente só abrindo a porta de vidro. Dessa forma, a gente pode manter o ambiente interno ainda sem muita influência do externo. Um pequeno detalhe com respeito a fechar a porta das incubadoras, nossos produtos em geral abrem dessa forma e fecham também dessa forma, mas incubadoras de CO2 têm esse mecanismo de fechar a porta empurrando para frente. Dessa forma a gente evita a vibração que as culturas celulares não gostam. Essa incubadora aqui é a mais pequena, a de 105 litros. E aqui é possível ver, por exemplo, se eu consigo ver a porta direito, uma bandeja de água para umidificação da câmara interna de forma passiva, não é ativo. Essa aqui era ativa, mas essa não é ativa. Eu vou explicar isso em mais detalhe no final. Mas essa é mais ou menos aqui a possibilidade de ver também os sensores de CO2, sensor de umidade lá em cima. Nós temos aqui, por exemplo, um passamuros para poder introduzir sensores externos, para medições externas. Então, assim, essa é uma ideia geral para vocês, tudo feito de aço inoxidável, também as prateleiras, e todas essas partes é possível esterilizar no programa de esterilização de 180 graus por 30 minutos. Então, vamos fechar agora ela antes do alarme começar a disparar. Pronto. E agora vamos continuando ao ponto que eu queria, na verdade, continuar antes, e tem a ver basicamente com essa diferença entre um ICO e um ICO-MED. Se vocês têm, basicamente, uma lista de preço ao seu lado para consultar, vocês vão perceber que a linha ICO tem mais opções e acessórios do que a incubadora ICO-MED. E isso tem a razão que agora eu vou explicar, talvez isso esteja claro depois da minha explicação, que a ICO-MED tem a certificação de dispositivo médico de acordo com a ISO 13485. E essa certificação tem que estar de acordo com a diretriz, no momento 9342, que está em fase de transição, porque está havendo uma mudança nessa diretriz, que vai ser vigente a partir de 2024, mas basicamente o ICO-MED entra na classificação de dispositivo médico, mas as opções também têm que ser certificado. E cada certificado custa dinheiro, é caro. Não só o equipamento, como também as opções e os acessórios. Então, o que nós fizemos foi otimizar um pouco essa seleção de opções e acessórios e fizemos uma estatística para ver o que realmente é encomendado com uma incubadora de CO2 para intenções médicas e o que não é. E o que eu vou mostrar na próxima lista, na próxima folha, é o que mantivemos, então, na seleção, na lista de preços. É bem mais limitado do que as incubadoras sem o MED no final. Quem quiser saber, assim, em mais detalhe, o que significa, em que classe, basicamente, a incubadora MED cai, é a classe 2A, e essa classe 2A existe uma explicação que é mais detalhado, se vocês entrarem no nosso link que está indicado na folha.
sobre a intended use, a intenção de uso, o objetivo pretendido do uso de uma IncoMed na área médica, como, por exemplo, em aplicações in vitro, como em expressão gênica ou síntese proteica. São essas as áreas, basicamente, onde você pode classificar um equipamento que deve ser usado dispositivo médico. Então, a configuração padrão de um equipamento, se um cliente vier e fala, eu quero uma incubadora de CO2, a configuração padrão que oferecemos assim é a prateleira de aço inoxidável, que eu havia mostrado para vocês, a bandeja de água, porque o equipamento vem padrão com umidade passiva, ou seja, a umidificação desse equipamento é basicamente dependente do ambiente interno do equipamento. O kit de conexão para CO2 está incluído, o programa de esterilização que eu havia mostrado para vocês, a porta de vidro interna aquecida, mas não com as partições, uma porta de vidro inteira aquecida, o alarme visível e sonoro, em caso de alguma flutuação de temperatura ou umidade ou de CO2, e essa é basicamente o pacote que nós oferecemos, que na maioria das vezes já é suficiente para muitos usuários de incubadoras de CO2. Porém, em certos tipos de aplicações, existem naturalmente desejos específicos. E aqui nessa lista eu estou mostrando para vocês basicamente as opções que são mais desejadas. Na minha experiência, eu sei que muitos usuários, principalmente na parte de in vitro, de fertilização in vitro, gosta ou prefere ter também a opção T1, que é basicamente essas duas conexões na parte de trás do equipamento, conectando 2 cilindros de CO2, aonde automaticamente quando um cilindro esvazia, o outro então é ativado, o que é super legal, super cômodo para o final de semana, se o professor, cientista, doutor estiver em casa no final de semana e não precisar se preocupar se o cilindro esvaziou e a câmara interna não está tendo o fluxo de CO2, que é, como eu havia comentado antes, super importante por causa do pH. Uma outra opção que é muito recomendada é a K7, que é o controle ativo de umidificação. Também na parte de in vitro é muito em demanda, é encomendado. E recentemente eu percebo também muito interesse na opção Mobile Alert, exatamente pelo conforto, como também com o T1, de você ter um dispositivo que também está medindo os valores constantemente na câmara interna e, em caso de falhas, esse dispositivo enviar à pessoa responsável uma mensagem para o celular indicando existe um problema e o problema é tal. Ao invés da pessoa responsável ter que sempre vir para o laboratório para supervisionar se está tudo indo bem, de sempre ter um mecanismo que está se certificando que o equipamento está funcionando a toda hora e sem problema. Também existe a opção de EPA. Normalmente, quando o cliente pede logo de primeira, com o equipamento filtro EPA, vem em conjunto com 3 peças, que é basicamente a última opção, B39698, que é basicamente a caixa de aço inoxidável com o filtro EPA. Quando um processo termina, é importante tirar o EPA e esterilizar a câmara interna e pedir um refil. Sim, o filtro EPA não é adequado para ser esterilizado. Só, basicamente, aquela caixa de aço inoxidável onde a gente inserta esse filtro. Voltando à parte de umidificação, onde eu havia mencionado, nós temos 2 opções, a padrão, que é a umidade passiva, e a opção K7, que é a umidade controlada pelo controlador.
Muitos clientes, eu havia comentado, pedem basicamente o equipamento de forma padrão. Então, umidade passiva com a bandejinha de água na parte de baixo do equipamento. Na maioria das vezes, isso é ótimo. Tem as suas vantagens, é mais barato, porque logicamente que o cassete é mais caro. Mas também tem as suas desvantagens, porque, como eu havia comentado de início, o conteúdo de umidade no meio da câmara interna está sempre diretamente relacionado à temperatura ambiente. E não dá para ser ajustado o que você realmente quer. É o que vai ser, certo? Então, quando você tem também várias abre e fecha da porta, você sempre perde essa umidade. E na questão de umidade passiva, o que acontece é que o tempo de recuperação para uma bandeja conseguir de novo evaporar essa água ao nível necessário, acima de 80%, demora. E a gente vai ver isso logo depois. Então, tem que realmente pensar, você quer uma umidade passiva, tudo bem, mas aí abre e fecha das portas deve ser realmente super limitado, senão você vai ter os problemas de recuperação. Nós, para ajudar um pouquinho essa entrega padrão de umidade passiva, oferecemos a possibilidade de pedir uma opção que é a K6, se vocês estão olhando a lista de preços, que é um sensor capacitativo que permite que a umidade real na câmara interna seja exibida no display operacional e que seja também emitido um alarme, por exemplo, se o nível de umidade cair, caso a bandeja de água estiver vazia. Isso é um pequeno upgrade dessa umidade passiva na entrega padrão. E aqui eu quero, com essa folha, mais uma vez, assim, mostrar a diferença entre umidade passiva e umidade ativa com o cassete, com a opção cassete, que é o controle ativo de umidade. Você tem, naturalmente, a possibilidade de realmente regular o valor de umidade que você quer na câmara interna e também a possibilidade de uma recuperação mais rápida de umidade do que de uma umidade que está saindo de uma bandeja de água. E esse gráfico comprova isso, que uma incubadora padrão de CO2 precisa em torno de 38 minutos de tempo para poder recuperar os valores de umidade necessários. Enquanto a incubadora com essa opção cassete, com essa opção de controlar a umidade, precisa menos tempo, porque o controlador percebe a diferença de umidade na câmara interna e o que você ajustou. E, logicamente, então, que a incubadora com o controlador vai tentando de gerar umidade o mais rápido possível para alcançar o que foi ajustado originalmente. O ajuste, importante também indicar, de umidade com a opção K7 é de 40 a 97 graus, ou seja, você está podendo também saturar bem a câmara interna com umidade. Como é que a gente gera umidade na incubadora de CO2? Basicamente, o sistema de umidificação da incubadora de CO2 também vale para todos os outros equipamentos que também trabalham com umidade, por exemplo, nossa HCP, a nossa câmara climática HPP, a outra câmara climática de estresse CTC e a câmara de estabilidade ICH. Todos eles trabalham com o mesmo sistema de umidificação, que é basicamente o equipamento vai vir com um recipiente, onde é necessário introduzir só água destilada, por favor. E o controlador vai, então, basicamente sugar a água necessária, que vai ser evaporada por um sistema de evaporação a 160 graus, e introduzir essa neblina, esse gás, esse vapor para dentro da câmara interna. E isso vai acontecer continuamente até a câmara interna atingir o valor de umidade ajustado, vamos dizer, nesse caso, 90%, tá? Em comparação,
a umidificação passiva, o controlador tem um limite em valor de umidade de 93%. A única coisa, basicamente, que o controlador monitora durante o processo é que a umidade não sobrepasse 93%. Caso isso aconteça, o equipamento que vem com umidificação passiva tem, atrás da bandeja de água, um elemento Peltier que vai se acionar e causar uma condensação ativa, onde vai haver a coleção de água para manter, basicamente, o nível de umidade a 93%, e essa água que é condensada volta à bandeja e o processo de umidificação recomeça. Importante saber isso, que a limitação de umidade para uma estufa de CO2 que vem padrão, sem controle ativo de umidade, é até 93%, com a ajuda de um elemento Peltier. No caso agora de uma estufa, de uma incubadora de CO2 com umidade ativa, tem também o mecanismo de desumidificação, ou seja, se a pessoa responsável decide que não quer trabalhar com 95% ou 90% e vai descer para 80% de umidade relativa, aciona então o controlador, o sistema de desumidificação, que é basicamente uma bomba de ar fresco que injeta ar diretamente do meio ambiente por via de um filtro estéreo e para dentro da câmara interna, e dessa forma, devagarzinho, é possível, então, retirar a umidade de 90 graus, vamos dizer, e descer essa umidade para 80%, 90% para 80%. Essa é basicamente como uma incubadora funciona, e eu vou entrar um pouquinho agora mais em detalhe com respeito às opções que eu havia mencionado durante a minha apresentação. Essa incubadora de CO2, por exemplo, deixa eu tirar a mesa do lado. Botar aqui para o lado. Essa incubadora, eu havia mencionado, não todas as opções eu expliquei, mas uma das opções que eu havia já mencionado antes é a porta de vidro com partições diferentes. A 150 tem 3, a 240 litros tem 4 e a 105 litros tem 2 portas de partição, caso desejado pelo cliente. Legal é que você pode basicamente abrir cada uma delas de acordo com o que necessário, sem basicamente, se eu abro a porta completamente, a gente vê já a diferença que todo o ambiente interno, todos os parâmetros que foram regulados ali saem para o meio ambiente e o equipamento tem que, então, trabalhar com muita força para poder recuperar tudo. Se o alarme não soltar logo, provavelmente em breve. Mas aqui é possível ver que nós não temos a bandeja interna, isso já é uma indicação de uma umidificação ativa do equipamento. Aqui nós temos os sensores, de novo, que estão na parte de cima, onde vai haver a medição de CO2, de umidade e de temperatura, está tudo aqui, nessa parte esquerda de cima. Aqui, de novo, tem um orifício. Passamuros para poder fazer medições externas com um dispositivo externo. E a bandeja de aço inox, que também aqui é para evitar que a bandeja caia. Existem alguns clientes que gostariam de pedir o equipamento com a câmara interna polida. Das ist nicht poliert, oder? Nee. E a câmara interna polida é um pouco mais brilhosa que a câmara padrão que vem com o equipamento. Quanto mais lisa a superfície da câmara interna, menos chance tem certos micro-organismos de se aninhar nas brechas microscópicas. Por isso, existem vários clientes que preferem também a câmara interna polida do padrão. Mas o aço inoxidável é de qualquer jeito conhecido pelas suas características antibacterianas.
Mil desculpas. Esses ausgerot. Desculpa, gente. O microfone caiu. Dá para me escutar de novo? Amanda, dá para me escutar de novo? Mil desculpas por isso. Ok. Então, aqui temos uma câmara, uma incubadora de CO2 mais pequenininha. Deixa eu abrir ela aqui um pouquinho. Com uma bandeja de água. E a bandeja de água tem um ímã que conecta basicamente o metal para a bandeja, para a parede a traseira, para ela não se mover. E atrás da bandeja também se encontra basicamente o elemento Peltier, que é responsável basicamente para criar uma condensação controlada e dessa forma controlar o nível de umidade a 93%. Esse é o limite, onde o controlador sempre comunica com o Peltier para que sempre continuamente esteja a 93% de umidade relativa. Aqui temos a bandeja de novo de aço inox. A porta é aquecida, como havia mencionado, como as vedações também, e dessa forma nós minimizamos o risco de condensação indesejada. Devo mencionar que essas bandejas são pesadas, são relativamente pesadas. Desculpa. Mamaritsutsu. Pronto. Navigating das filhas. Pronto. Tem que aprender também a fechar a porta de uma incubadora de CO2 direito. Eu vou virar agora o equipamento para vocês poderem ver as conexões das outras opções que eu havia mencionado para vocês. Ups. Aqui. Zoom ein bisschen. Aqui, por exemplo, nós temos as conexões para troca de cilindros de CO2 automático, nessa parte aqui. E aqui nós temos também a conexão para cilindro de nitrogênio. São algumas aplicações, por exemplo, como crescimento de culturas bacteriais que precisam estar num ambiente que não tenha muito oxigênio. São essas bactérias anaeróbicas que eu mencionei. Então, dependendo de certas aplicações, é necessário talvez pedir essa opção da onde o gás de nitrogênio é introduzido na câmara interna do equipamento para reduzir a concentração de oxigênio na câmara interna. Eu havia comentado para vocês o Mobile Alert, que é agora, sim, uma opção de conforto que monitoria para monitorar, basicamente, os valores constantemente da incubadora de CO2 e, em caso de falhas, comunicar essa falha por via do celular à pessoa responsável. É uma opção que está ficando mais e mais interessante para vários laboratórios. Vale a pena mencionar isso a um cliente em caso do interesse de comprar uma incubadora de CO2 da Memert. E aqui é possível ver de novo o passamuro, na parte de trás do equipamento, é de silicone, nesse caso. O silicone é a prova da esterilização a 180 graus, então não há nenhuma preocupação que esse silicone, que basicamente tapa o orifício, comece a queimar ou derreter. Então, nesse caso, não há perigo. Nós encomendamos o material adequado para esse tipo de temperatura. É isso aí, pessoal. É basicamente o pacote que nós temos das nossas incubadoras de CO2. Obviamente, existem outras coisas interessantes. Vale a pena dar uma olhada na nossa lista de preços e para poder entender um pouco mais o que a gente explicou aqui. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de conhecer essa linha de equipamento da Memert, e se vocês tiverem perguntas, por favor, vocês são muito bem-vindos em contatar a Amanda ou também entrar em contato diretamente com a gente. Nós temos, em breve, um one-pager
para poder baixar da nossa página web, onde nós temos, assim, basicamente, os pontos mais importantes sobre as nossas incubadoras de CO2. Wann ist es soweit? Sind die schon online? Ja. Os one-pages já estão online, então, se vocês acessarem a nossa página web, vocês têm, por favor, baixe o one-pager para vocês terem também como uma base de informação nas suas conversas de vendas com um cliente potencial. Eu espero que isso tenha sido interessante para vocês. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês e eu desejo a todos no Brasil um ótimo dia e a Portugal também um grande abraço para o pessoal e uma ótima tarde e a gente vai se provavelmente ver de novo em maio. Cuide-se muito e até a próxima. Tchau!